Oi, pessoal do oitavo ano, tudo bem? Vamos fazer a correção da segunda atividade avaliativa e da verificação de aprendizagem. Vamos lá? Então, questão número 1 da segunda atividade avaliativa. Pede para a gente ler atentamente o texto do historiador Luciano Figueiredo sobre as revoltas ocorridas na América Portuguesa. Então, vamos lá. A irrupção das queixas e protestos dos colonos não podia estar desconectada dos constrangimentos derivados da condição colonial. Ainda que governadas por um mesmo rei, dotadas formalmente dos mesmos direitos e obrigações políticas, as comunidades na América Portuguesa achavam-se oprimidas por um volume expressivo de impostos, rígidos limites ao livre comércio, controle sobre as manufaturas, entre outros constrangimentos. As revoltas coloniais expressavam manifestações de súditos das mais diversas regiões do Brasil. Respondiam a situações de ruína e miséria, limitações ao exercício de cargos, justiça inoperante e lenta, empobrecimento, tirania das autoridades coloniais. Então, a partir da leitura desse texto, tem algumas alternativas aí que vocês devem assinalar como verdadeiras ou falsas. Aquelas que forem identificadas como falsas devem ser corrigidas posteriormente. Então, vamos ver. Alternativa 1. Para o historiador Luciano Figueiredo, a condição colonial não está relacionada às revoltas ocorridas na América Portuguesa. Essa é uma alternativa falsa. As comunidades na América Portuguesa achavam-se oprimidas por um volume expressivo de impostos, rígidos limites ao livre comércio e controle sobre manufaturas. Correta, verdadeira. 3. Os colonos da América Portuguesa eram submetidos a uma justiça lenta e ineficiente e aos abusos das autoridades coloniais. Certinha também, verdadeira. E a quarta. A distância em que se encontravam súditos da América Portuguesa em relação ao rei era vista com bons olhos por eles, pois isso lhes dava maior liberdade para reclamar das autoridades locais. Essa daí é falsa. Então vamos à correção das duas falsas. A primeira. Para o historiador, a condição colonial foi um fator que esteve por trás das revoltas ocorridas na América. Diferente do que falava lá na questão, falava que não estava relacionada, pelo contrário. A segunda falsa, a correção dela fica. A distância em que se encontravam os súditos da América Portuguesa em relação ao rei era vista com maus olhos, e não como diz lá na questão, com bons olhos, pois isso lhes dava menor possibilidade de acesso ao soberano para poder clamar contra os desmandos das autoridades locais. Vamos à questão número 2. Também tem um texto para fazer a leitura e responder as questões. Em uma tentativa de amenizar os conflitos regionais e tornar mais eficiente o escoamento da produção para a metrópole, a coroa patrocinou em 1682 a criação da Companhia do Comércio do Maranhão, uma entidade privada que assumiu em regime de arrendamento e de forma exclusiva a administração econômica da capitania. O cacau, a baunilha, o pau-cravo e o tabaco produzidos na região teriam que ser vendidos obrigatoriamente à companhia e por preços tabelados. O sistema era conhecido como estanco, uma forma de monopólio legal. Seus estatutos impunham ao órgão algumas contrapartidas, como enviar anualmente a Lisboa pelo menos um navio do Maranhão e outro do Grão-Pará, com produtos locais. A companhia também se comprometia a levar à capitania 10.000 escravos africanos em um período de 2 décadas, à razão de 500 indivíduos por ano, comercializando-os a prazos e preços tabelados. Também deveria fornecer produtos manufaturados e outros gêneros europeus necessários à população local, como o bacalhau, os vinhos e a farinha de trigo. Então, a letra A pergunta para a gente qual das revoltas coloniais a criação da Companhia de Comércio do Maranhão, citada no texto, está relacionada. Está relacionada à revolta de Beckman, que ocorreu no Maranhão no ano de 1684. Letra B. Diante da proibição de se escravizar os indígenas, Portugal patrocinou a criação da Companhia de Comércio do Maranhão. Quais foram os compromissos dessa companhia? Então, essa companhia tinha que anualmente enviar para Lisboa pelo menos um navio do Maranhão e outro do Grão-Pará com produtos locais. Ela tinha que levar à capitania 10.000 escravos africanos em um período de 2 décadas, sendo 500 indivíduos por ano, comercializando-os a prazos e preços tabelados, e também deveria fornecer produtos manufaturados e outros gêneros necessários à população local, como bacalhau, vinhos e farinha de trigo. Quais foram as ações da Companhia de Comércio do Maranhão que provocaram a revolta dos colonos, a revolta de Beckman?
Então foram as ações da companhia, que não abasteceu a região com africanos escravizados. Ela também falsificava pesos e medidas e cobrava muito caro pelos produtos que ela vendia aos colonos. E os produtos que ela comprava, ela pagava barato. Letra D. Quem foi o líder da revolta de Beckman e como que ela terminou? Então foi um senhor de engenho chamado Manuel Beckman. Essa revolta ela foi esmagada pelo governo português. O Manuel Beckman foi condenado à morte na forca. As principais reivindicações da revolta elas foram atendidas. Então a Companhia de Comércio do Maranhão foi extinta e se permitiu que voltasse a escravização dos indígenas. Questão número 3. Então, tem um documento aí a ser lido. Aviso 5º. O povo bainense republicano ordena, manda e quer que para o futuro seja feita nessa cidade a sua muito memorável revolução. Cada soldado é cidadão, principalmente os homens pardos e pretos que vivem desprezados e abandonados. Todos serão iguais, não haverá diferença, só haverá liberdades, igualdade e fraternidade. Aquele que se opuser à liberdade popular será enforcado, sem mais apelação. Assim seja entendido, do povo. A qual revolta esse documento se refere? É o que pergunta para a gente na letra A. Está se referindo à Conjuração Baiana, que aconteceu em Salvador no ano de 1798. Letra B. Qual situação gerou a insatisfação dos rebeldes? Então, apesar da prosperidade trazida aos senhores de terra e comerciantes pelo crescimento da população e do comércio no final do século XVIII em Salvador, a maior parte da população vivia em dificuldades. Os alimentos eram caros, o preço aumentava constantemente, os impostos eram abusivos e havia proibição de instalar indústrias na colônia, o que agravava ainda mais a situação, pois fazia os preços tornarem mais altos. Além de tudo isso, a população afrodescendente era vítima de inúmeros preconceitos, dificultando a vida em sociedade. Letra C. Quais que eram as reivindicações dos revoltosos? O que eles queriam? Queriam o fim do domínio português na Bahia, queriam proclamar uma república em que todos fossem considerados iguais, queriam que o porto de Salvador fosse aberto para as outras nações, para o livre comércio, queriam a redução dos impostos, o aumento dos salários e da oferta de alimentos e que acabasse o preconceito contra os negros. Letra D. Essa revolta foi influenciada pela Revolução Americana, pela Revolução Francesa e pela Independência de São Domingos. Qual que é o trecho desse documento que permite notar a influência da Revolução Francesa? Então, o trecho é: todos serão iguais, não haverá diferença, só haverá liberdades, igualdade e fraternidade. Vamos passar agora, então, à correção da verificação de aprendizagem. A questão número 1 fala para a gente o seguinte: às vésperas da Revolução Francesa, com o fracasso da Assembleia dos Estados Gerais, membros do Terceiro Estado se reuniram no Salão de Jogos do Palácio Real, onde fizeram o juramento da Sala de Pela, que foi o compromisso. Aí nós estamos falando da Revolução Francesa. Qual foi o compromisso? O que está na alternativa A, da burguesia e dos sans-culottes em elaborar uma Constituição. Questão número 2. Temos que assinalar aí a questão incorreta. Alternativa incorreta. Letra A. O assassinato de Mará se deu em um contexto de tensão entre girondinos e jacobinos em função das medidas adotadas pelos últimos? Sim, essa está correta. Letra B. Jean Paul Marat era médico e cientista e tinha um jornal chamado Amigo do Povo? Sim, também correta. Letra C. O assassinato de Marat contribuiu para que o governo jacobino diminuísse a repressão, colocando fim ao período conhecido como período do terror? Erradíssima. Então, a incorreta é a alternativa C. Pelo contrário, O assassinato do Marat fez com que o governo jacobino intensificasse a repressão. E aí é que começa o período conhecido como período do terror. E a letra D está correta. O período do terror foi marcado pela execução de centenas de pessoas que foram guilhotinadas sem direito de defesa. Número 3. Descreva o episódio denominado Golpe de 18 Brumário. Então, foi um golpe. Esse golpe aconteceu quando Napoleão, ele é apoiado pelo exército e pela alta burguesia, ele derruba o diretório, que era aquele governo composto de 5 pessoas, e acaba chegando ao poder. Questão número 4. Ela é uma questão que fala sobre o bloqueio continental, instituído por Napoleão Bonaparte. E aí tem alguns artigos desse bloqueio. Artigo 5º. O comércio de mercadorias inglesas é proibido e qualquer mercadoria pertencente à Inglaterra ou proveniente de suas fábricas e de suas colônias é declarada boa presa.
Artigo 7º. Nenhuma embarcação vinda diretamente da Inglaterra ou das colônias inglesas, ou lá tendo estado desde a publicação do presente decreto, será recebida em porto algum. E artigo 8º. Qualquer embarcação que, por meio de uma declaração, transgredir a disposição acima, será apresada e o navio e sua carga serão confiscados como se fossem propriedade inglesa. Esses artigos do bloqueio continental, decretado pelo imperador da França em 1806, permitem notar a disposição francesa de... Vamos analisar aí então. Letra A. Estimular a autonomia das colônias inglesas na América, que passariam a depender mais de seu comércio interno? Não. Letra B. Impedir a Inglaterra de negociar com a França uma nova legislação para o comércio na Europa e nas áreas coloniais? Também não. Letra C. Provocar a transferência da corte portuguesa para o Brasil por meio da ocupação militar da Península Ibérica? Não. Isso aí acaba acontecendo, né? Mas não é essa a motivação do bloqueio continental. Letra D. Ampliar a ação de corsários ingleses no norte do Oceano Atlântico e ampliar a hegemonia francesa nos mares europeus? Não. Letra E. Debilitar economicamente a Inglaterra, então em processo de industrialização, limitando seu comércio com o restante da Europa? Sim, correto. Então essa era a intenção de Napoleão. Era debilitar a Inglaterra na parte financeira, na parte econômica, para depois conquistá-la. Então a alternativa é. E, por último, a questão número 5, onde tem lacunas aí a serem preenchidas com o nome da revolta e o ano em que aconteceu, a data em que a revolta aconteceu. Então, eu coloquei aí de vermelho o nome da revolta e o ano, né, ou o período em que ela aconteceu. Então, na letra A é a revolta de Beckman, ocorrida em 1684. Os revoltosos se opunham à Companhia de Comércio do Maranhão, aos jesuítas e ao governador local, contra a falta de braços para a extração das drogas do sertão, contra o baixo preço pago pelos produtos extraídos e contra o alto preço dos gêneros vendidos para os colonos. A letra B já se refere à Guerra dos Emboabas, ocorrida entre 1707 e 1709. Ela foi motivada por um conflito entre os paulistas e os forasteiros pelo direito de explorar o ouro descoberto na região pelos primeiros. O fim desse embate foi marcado pelo aumento do controle por parte da coroa portuguesa com a criação de capitanias e vilas. A letra C já se refere à Guerra dos Mascates, ocorrida entre 1710 e 1711. O pano de fundo era a decadência dos senhores de engenho de Olinda e a ascensão dos comerciantes de Recife. Apesar de estar em má situação financeira, os senhores de engenho exerciam o poder político sobre toda a região, pois dominavam a única Câmara Municipal de Olinda. O conflito teve início quando o rei de Portugal autorizou que o povoado de Recife fosse elevado à categoria de vila, ganhando assim uma Câmara Municipal própria. A letra D é a Revolta de Vila Rica, ocorrida em 1720. Os rebeldes se levantaram contra as casas de fundição, que representavam uma intensificação da fiscalização portuguesa sobre o ouro extraído da região, e também contra o alto preço dos alimentos que atingia toda a população. Letra E, Conjuração Mineira, ocorrida em 1789. Teve como estopim a ameaça da cobrança forçada de impostos atrasados, a derrama, num contexto de queda da extração aurífera. Seus idealizadores eram majoritariamente oriundos das camadas ricas da população e defendiam a independência de Minas e a formação de uma república. E, por último, a Conjuração Baiana, na letra F, ocorrida em 1798. Contou com a participação de diversos setores da população, inclusive os mais pobres. Os altos preços dos gêneros de primeira necessidade, os impostos abusivos e a péssima condição de vida dos afrodescendentes, tanto por sua situação econômica como pelo racismo sofrido por eles. Foram alguns os motivos que levaram uma parte da população a se levantar contra a coroa portuguesa. Eles queriam a independência da região, a proclamação de uma república, o livre comércio, a redução de impostos e o fim dos preconceitos contra os negros. Então, 8º ano, finalizamos assim as nossas correções, tanto da segunda atividade avaliativa quanto da verificação de aprendizagem. Qualquer dúvida, vocês já sabem, entre em contato comigo através do meu e-mail. Um abraço, fiquem com Deus.